O tema proposto para a nossa conversa na noite de hoje, para as nossas reflexões, é algo que todos nós trouxemos aqui hoje. Cada um trouxe o seu, que é diferente dos demais, que é o passado. Todo mundo tem o seu passado, né? Se nós não tivéssemos um passado, não estaríamos aqui. E esse passado nos remete à ideia de tempo. Tempo não com relação à parte climática, mas o tempo na ideia, no significado de sucessão, de sequência de acontecimentos. Então a nossa proposta hoje é conversarmos sobre o passado. Mas não dá para a gente falar do passado se não falar um pouquinho do futuro. Aliás, é uma coisa interessante. De todos os seres vivos na Terra, a única espécie que tem noção do que vai acontecer, que tem noção do futuro, é o ser humano. Nenhum outro ser da Terra, nem no reino animal, nem no reino vegetal, nem mesmo no reino mineral, claro, né? Então, nenhum outro ser vivente tem noção de futuro. Aliás, até algum tempo foi feita uma experiência com uma gorila. Se não me engano, uma gorila mesmo. Não me lembro se é gorila ou orangotango. Mas com um ser primata. Acho que foi uma gorila mesmo. Foi feita uma experiência porque é um dos seres animais mais inteligentes do nosso planeta. E uma cientista conseguiu ensinar a linguagem de sinais para ela. E passou a se comunicar pela linguagem de sinais. Ela conseguiu aprender cerca de 600 palavras. Aí, quando essa gorila ela estava com fome, sinalizava a palavra comida, ou então a palavra fome, e lhe era dada a comida. Quando estava com sede, fazia o sinal e recebia água. E assim por diante, foram se comunicando por bastante tempo. Essa cientista percebeu que aquela gorila só conseguia perceber o presente. Só conseguia se comunicar com coisas, com suas necessidades do presente. E aí nós lembramos lá do Livro dos Espíritos que o ser humano pode ser considerado um ser à parte de todo o restante dos seres vivos da Terra. Que a distância entre o princípio inteligente que está ali, naqueles seres animais, vegetais e mesmo nos minerais, a distância dele para nós, seres humanos, nós espíritos inteligentes, é a mesma de nós para Deus. Então a distância é muito grande. O que somos nós? Nós somos o quê? Espíritos. E o que é o espírito? Os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então nós, eu Aramis, por exemplo, o Renato, cada um de nós aqui, eu não sou Aramis, eu estou Aramis, eu estou temporariamente tendo uma experiência ligada a um corpo de carne. Mas o meu essencial não sou eu. Então, desde que nós fomos criados, como é que o espírito foi criado? Todos os espíritos foram criados da mesma forma, simples e sem conhecimento algum. O Livro dos Espíritos diz simples e ignorantes, né? Mas o que é simples? Simples é... Vamos pegar a ajuda lá da química, né? O que é algo simples na química? É algo que não é composto, é uno. Então nós somos unos, únicos. Todos fomos criados da mesma forma, simples e ignorante, ou seja, sem conhecimento algum. E estamos numa trajetória de aprendizado. Estamos numa trajetória de adquirirmos mais conhecimento, cada vez mais, nos melhorarmos cada vez mais, até atingirmos a perfeição. Então, entendido o que somos? Somos espíritos, criados simples e ignorantes, estamos numa trajetória evolutiva. E quando fomos criados? Não sabemos, mas fomos criados há muito tempo.
há muito tempo. E hoje nós somos seres inteligentes, temos a nossa inteligência, temos o pensamento contínuo. Nós não conseguimos ficar um segundo só sem pensar. Temos o pensamento contínuo. Já a inteligência dos outros seres vivos do nosso planeta é fragmentária. São inteligentes sim, mas a inteligência é fragmentária. Só conseguem perceber no máximo o presente. Mas é impossível a gente falar do passado, que todos nós trazemos, através de nossas experiências, quer na Terra, quer no plano espiritual. Nós precisamos falar um pouquinho do que ainda vai acontecer. Afinal, somos seres humanos, somos espíritos e que temos essa ideia de futuro. Mas essa ideia de futuro é para nos trazer, nos desenvolver a esperança. É termos a esperança e a convicção de que nós podemos melhorar, podemos evoluir e muito. E lá na questão 243 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta muito interessante. Ele pergunta: os espíritos conhecem o futuro? E os espíritos da codificação nos respondem: depende da perfeição deles. Então eles conhecem o futuro, sim, mas depende da perfeição. Quanto mais evoluído é o espírito, quanto mais elevado é o espírito, ele mais claramente vai enxergar o futuro. Mas o futuro para os espíritos lhes parece o presente. Olha que interessante. O futuro lhes parece o presente. E o espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Ou seja, à medida que nós temos mais conhecimento, que nós somos mais elevados, temos mais sabedoria, nós vamos enxergando esse futuro mais claramente. E esse futuro parece o nosso presente. Mas isso ocorre conosco, espíritos encarnados aqui na Terra também. Vamos tentar trazer assim para a nossa vivência do dia a dia alguns exemplos práticos. Imaginemos um engenheiro, por exemplo. Ele está examinando uma barragem. Então ele olha para aquela barragem, examina aquela barragem e ele pode falar: essa barragem vai ruir. Mas será que vai mesmo? Se a gente passar lá, talvez a gente não perceba. Mas como ele tem conhecimento técnico, ele analisa a situação e pode dizer que a barragem vai ruir. Aí passa algum tempo, se não tiver manutenção daquilo, vai ruir. Outra coisa que a gente está lembrando aqui agora, há muito tempo, quando na época do Brasil Império, Dom Pedro II iniciou a construção das ferrovias brasileiras. E essa ferrovia que atende aqui Juiz de Fora, a nossa região, foi construída na época de Dom Pedro II, onde o governo de Dom Pedro II fez questão de começar a interligar o Brasil com as ferrovias. Há muito tempo, a cidade de onde eu venho, Santos Dumont, ela foi acometida por duas enchentes que destruíram bastante coisa da cidade. Uma foi em 1953, década de 50 por aí. E outra foi mais ou menos nos meados dos anos 1980, que destruiu muita coisa da cidade. E a ferrovia, construída na época de Dom Pedro II, ela foi planejada por engenheiros, inclusive havia engenheiros brasileiros. Ela foi planejada para não ser alagada. E essa ferrovia corta a cidade de Santos Dumont. Então, nas duas enchentes que praticamente destruíram a cidade, não afetaram a ferrovia. Aqueles engenheiros que fizeram o cálculo do alagamento, das possibilidades de alagamento, construíram a ferrovia para não ser alagada. E isso aconteceu. Será que eles podiam prever o futuro? Vai ter alagamento aqui, mas a ferrovia não vai ser atingida. Essa previsão do futuro depende do conhecimento e da experiência do espírito.
Então, quando um espírito ele prevê o futuro, é porque ele tem uma determinada capacidade de conhecimento. Não quer dizer que aquilo vai acontecer, mas tem possibilidade de acontecer. E quanto mais elevado é o espírito, a maior probabilidade daquilo que ele disser pode se realizar. Entendeu a questão? Então, quanto mais conhecimento, quanto mais sabedoria tem o espírito, aquilo que ele previu tem mais possibilidade de acontecer. Então, o que vai acontecer no futuro é uma série de probabilidades. Que a probabilidade de acerto vai aumentar na proporção do conhecimento daquele espírito, da evolução daquele espírito. Sim, em todas as áreas, né? Na medicina, na engenharia, né? Na inteligência artificial. Inteligência artificial é um marketing esse nome, né, gente? Isso aí foi um achado esse marketing. Porque, na verdade, o nome da inteligência artificial deveria ser estatística multifacetada. Porque o que acontece com a inteligência artificial? Você faz, digamos assim, uma pergunta, né? Você insere dados lá para uma pergunta e a sua resposta vai ser baseada nas palavras mais prováveis para acertar a resposta. Por isso que de vez em quando a inteligência artificial alucina, né? Responde umas coisas que não tem nada a ver. Porque ela vai pegar o que é mais provável. E quanto mais ela for treinada, mais possibilidade de acertar. Então, é tudo uma questão de conhecimento, de sabedoria, de elevação em relação ao espírito. Então, nós já vimos aqueles profetas da antiguidade, que na verdade eram médiuns, recebiam informações de espíritos superiores a respeito do futuro. Daí as profecias, que tem grande possibilidade de acontecer. Então a gente vê que essa previsão de futuro não tem nada de sobrenatural. É proporcional ao conhecimento de cada pessoa. Mas, quando nós estamos pensando muito no futuro, então o futuro, o que é? É uma possibilidade de algo que vai acontecer. Mas a partir do momento que eu começo a viver muito o futuro, lembra do que Kardec colocou no Livro dos Espíritos? Para os espíritos, o futuro lhes parece o presente. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Que se nós começarmos a viver o futuro no presente, eu acabo por me afastar da minha realidade, afastar do presente e passo a viver o futuro aqui no presente. Isso pode me gerar ansiedade, pode me gerar medo. Um exemplo, às vezes a gente fica pensando, eu tenho que ir lá no centro espírita. Vai ter uma palestra, vai ter uma atividade, eu vou lá no centro espírita. Mas eu moro meio longe, está de noite, está chovendo, tem pouca gente na rua, então posso sair, pode acontecer um acidente, pode dar um pé de vento, derrubar uma árvore e cair em cima de mim. Não, se eu pegar o ônibus, ficar no ponto de ônibus, eu posso ser assaltado. Então a gente começa a construir uma série de possibilidades. Aí a gente fica com medo. Como é que vai ser o dia de amanhã? Às vezes a gente está assistindo uma palestra no centro e fica pensando, o que eu vou fazer quando eu chegar em casa? Eu vou comer isso. Eu vou fazer aquilo. A gente se desloca e acaba se desconectando do nosso presente, não aproveitando o presente da maneira que a gente deveria aproveitar. Então, a partir do momento que eu fico excessivamente vivendo o futuro no presente, eu me desloco da minha realidade. E isso pode acabar gerando o medo do futuro. O medo de que algo dê errado. Acaba gerando uma preocupação. Pensamentos repetitivos. Eu começo a antecipar situações que ainda não aconteceram e que talvez nem aconteçam. E pelo nosso próprio passado negativista, a gente pode antecipar situações negativas.
Ai, se acontecer alguma coisa. Eu posso começar a desenvolver a necessidade de controlar situações que eu realmente não tenho controle. E aí vai. Aí nós começamos a gerar um monte de situações. Aí às vezes acontece uma perda na nossa vida. Uma perda por uma desencarnação, uma perda por uma situação, uma separação de casais, por exemplo. Aí a gente fica, o que será de mim? Como é que eu vou fazer? Uma perda de um emprego, perda de dinheiro, perda do meu imóvel. Às vezes vem um alagamento, alaga a casa toda, um deslizamento, derruba a minha casa. Então, às vezes, isso pode me gerar medo, ansiedade. O que eu vou fazer agora? Aí começam a surgir os conflitos. Eu começo a ficar estressado. Então, tem tantas coisas que começam a acontecer, tantas coisas negativas que começam a acontecer quando eu passo a vivenciar o futuro no presente, quando eu me desloco do presente. Então, gera estresse, gera ansiedade, pode gerar até depressão. Então, nós precisamos ficar atentos para não ficarmos vivenciando excessivamente preocupados com o futuro. Precisamos ser previdentes. Precisamos raciocinar, porque o ser humano, o espírito inteligente, é o único ser vivo aqui da Terra que consegue ter essa noção de futuro. Mas a partir do momento que eu começo a vivenciar o futuro no presente, eu posso gerar esse monte de ansiedade, esse monte de preocupações, estresse, e assim vai. E aí nós nos lembramos dos ensinamentos de Jesus, que fala: observai os pássaros no céu. Eles não semeiam, eles não ceifam, mas o Pai lhes providencia o alimento. Então Jesus vem nos trazer uma mensagem de tranquilidade. Na verdade, essa passagem, a gente não deve interpretá-la ao pé da letra, porque é uma simbologia aquilo que está no Evangelho. Então, não devemos interpretar na maneira de sermos comodistas, de ficarmos estagnados, mas na fé que nós precisamos ter no futuro, na esperança que nós precisamos ter do futuro. E Jesus, ainda nessa mesma passagem, ele nos recomenda: não acumuleis tesouros na terra, acumuleis tesouros no céu. Ele não está falando para a gente não se preocupar com a parte material. Mas os tesouros que nós vamos levar são os tesouros do céu, são os tesouros do Espírito. São as nossas virtudes que nós precisamos desenvolver enquanto estivermos encarnados aqui na Terra. Então nós precisamos, claro, cuidar do nosso lado material, cuidar da parte financeira, mas precisamos, principalmente, cuidar do nosso lado espiritual, porque aquilo que nós desenvolvemos, as virtudes espirituais que nós desenvolvemos, é que nós vamos levar conosco, porque a parte material vai ficar tudo por aqui. E essas virtudes que nós estamos adquirindo agora serão o nosso patrimônio no futuro, da mesma forma que o nosso patrimônio moral que temos agora foi adquirido no nosso passado. E Jesus diz nessa passagem também: buscai primeiramente o reino de Deus, ou seja, busquemos os nossos atributos espirituais, desenvolvamos as nossas virtudes. Essa é a busca do reino de Deus. Se fizermos isso, tudo nos será dado por acréscimo. A nossa vida ficará mais equilibrada, porque as minhas ações serão mais equilibradas. Então, nessa passagem, Jesus está nos dizendo para não está dizendo para sermos comodistas ou imprevidentes, mas ele nos fala da fé. Ele fala que nós precisamos ter a fé no futuro. E aí, lá na questão 242 do Livro dos Espíritos,
ele vai falar um pouquinho do passado. Os espíritos vão falar do passado, eles vão falar o seguinte: o passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Então, sempre que nós nos ocuparmos com algo que já passou, aquilo se torna presente. Nós sabemos, gente, que o passado não tem como a gente modificar, tem? Não tem jeito da gente mudar o passado. Passou, acabou, não há nada que eu possa fazer para modificá-lo. Ou algo bom que fizemos, ou algo ruim que fizemos, não tem como a gente modificar. É daqui para frente. Mas toda vez que eu me ocupo com o passado, aquele passado se torna presente. Vamos tentar dar um exemplo bem prático aqui. Aconteceu numa época, uma ocasião, onde um casal, era mais ou menos recém-casado, não eram tão recém-casados não, mas um jovem casal estava lá vivenciando sua vida, construindo sua vida, estavam lá bem e tudo, e estavam programando para ir num acontecimento social. E a esposa dele era o acontecimento social que ela tanto queria ir. Então ela começou a se preparar para ir nesse evento. Se preparou, foi se arrumar, mandou fazer um vestido, encomendou um vestido que caísse bem no corpo dela. Então, depois de certo tempo, entregaram o vestido para ela, adorou o vestido, então ela se preparou o máximo que ela pôde para aquele dia. Aí chegou o dia do evento. Ela colocou aquele vestido, ficou bem, saiu de casa feliz da vida com o marido. Saíram os dois felizes para o tal acontecimento social. Chegando lá, começaram a aproveitar o evento, se relacionaram, conversaram com um, conversaram com o outro, tudo muito organizado, estavam felizes da vida. Até certo ponto, quando ela encontrou com a irmã do marido dela, a cunhada, né? Encontrou com a cunhada. As duas não se davam muito bem. Uma costumava cutucar muito a outra com vara curta, né? Começava a espezinhar uma a outra. Mas a ela chegou perto da cunhada e resolveu, vou falar do meu vestido para ela, que o vestido ficou maravilhoso. Aí chegou lá e as duas conversando, até que ela falou, cunhada, estou adorando esse evento, está tudo muito bom, tudo legal, né? Tá tudo ótimo. E olha só, estou muito feliz com esse vestido que está aqui. Eu encomendei, fiz esse vestido por encomenda. Olha só como é que ele ficou. O que você achou desse vestido? Aí a cunhada não perdeu a oportunidade, virou para ela e falou, olha, para te falar a verdade, parece que você comeu um boi e colocou esse vestido no corpo e veio aqui para a festa. Bastou ela falar aquilo, que ela começou a se remoer, ficou com uma raiva danada. A vontade dela era voar no pescoço da cunhada, mas ela não fez isso não. Ela se segurou, mas se remoeu, desconversou, foi embora, saiu dali, mas ficou se remoendo com um ódio danado da cunhada. A partir daquele momento, aquela festa acabou para ela. Ela não conseguia mais se sentir bem na festa. Ela começou a ter dor de estômago. Não conseguia conversar direito com ninguém. Começou a xingar um, xingar outro, responder mal ao outro. Começou a brigar com o próprio marido ali. Acabou a festa para ela. Tanto que não tinha mais condições de continuar ali, resolveram ir embora, saíram da festa. Nada estava bom para ela. Aí resolveu, vamos embora para casa, não quero ir em mais lugar nenhum não, quero ir embora para casa. Aí foi, ela com o marido foram embora para casa e no caminho os dois discutindo, começou a brigar com o marido, nada estava bom. Chegou em casa, continua aquela briga, tira o vestido, quando chega em casa, joga para lá. Acabou a noite do casal. Ficaram alguns dias até sem conversar, de tanta raiva que ela ficou. Até que o tempo foi passando, né? Ela foi se acalmando, aí voltou ao normal. Voltou à vida de casal normal. Aí passaram-se alguns meses, aí ela teve que ir no aniversário. Ela e o marido foram convidados para o aniversário. Ela falou, vou me arrumar para ir no aniversário, estou tão bem, né? Abriu o guarda-roupa lá, aí vão ver, que vestido que eu vou usar? Esse aqui não, esse aqui não, esse aqui pode ser, esse aqui não, esse aqui não. A hora que foi passar por aquele vestido daquele evento social, a hora que ela viu, pegou aquele vestido lá, ela lembrou. Aquela megera, ela não tinha o direito de falar aquilo comigo.
começou a ter dor de estômago, a desenvolver um ódio, voltou a sentir aquilo tudo novamente. Aí nós lembramos o que os Espíritos nos falaram? Quando nós nos ocupamos com o nosso passado, ele se torna presente para nós. Então, pelo fato dela ver aquele vestido novamente, ela se lembrou do passado e passou a vivenciar tudo aquilo novamente. Todo aquele mal-estar, aquela sensação negativa que ela sentiu, passou a sentir de novo. E aquilo passava a acontecer toda vez que ela via o vestido. Sempre que ela ia ver o guarda-roupa, passar os vestidos lá, via aquele vestido, sentia aquele negócio todo de novo. Mas também ela não vendia o vestido, não trocava o vestido, não dava o vestido. Então são coisas que acontecem com a gente. Quando a gente se lembra de alguma coisa, passa a vivenciar aquilo novamente. Principalmente quando essa lembrança é muito intensa. Então nós precisamos nos alertar para esse fato. E tanto é importante o esquecimento do passado, porque nós temos o esquecimento do passado quando nós reencarnamos. Porque senão coisas tão difíceis que aconteceram conosco, às vezes até entre nós, da mesma família, que às vezes fomos inimigos, fomos opositores em encarnações passadas, se a gente se lembrasse disso conscientemente, a gente não conseguiria mais conviver para reparar as nossas faltas, para treinar o amor entre um e o outro, a tolerância, a ajuda, não conseguiríamos. Da mesma forma, não fizemos somente coisas ruins no passado, fizemos coisas boas também. Mas da mesma forma que esquecemos o passado para coisas ruins, esquecemos para coisas boas também. Porque imagina só, às vezes o Renato, por exemplo, fez tanta coisa boa no passado, né, Renato? Fez fundou tantas instituições boas, atendeu a tanta gente. Já pensou se ele lembrasse disso tudo? Talvez não para o Renato, mas se algum de nós aqui tivesse lembranças de coisas tão boas que fizemos, talvez o orgulho pudesse falar mais alto para a gente. E a gente achar, eu sou o bam de todo mundo. Eu sou o bom, sou o melhor. Talvez o orgulho pudesse ser um obstáculo para a nossa evolução. Então, por isso que a gente precisa esquecer o passado. Senão também, às vezes a gente fez coisas muito boas, a gente fica só lembrando, analisando aquelas coisas boas que a gente fez e a gente fica parado, sem fazer nada dali para frente. Só analisando e lembrando das coisas boas. Então, por isso que a gente não pode vivenciar o passado. A lembrança do passado, de vez em quando, é importante, mas não podemos vivenciá-lo no dia, assim, sempre, né, no dia a dia. Nós precisamos abraçar a realidade atual, porque não tem nada que a gente possa fazer para mudar o passado. Mas eu posso fazer tudo agora para construir um futuro melhor. Porque o futuro, ele é construído diante dos nossos atos, no presente. E aí, nós fomos lá no livro, psicografado por Chico Xavier, editado por Emmanuel. É um livro muito pequenininho, chamado Migalha, não sei se alguém conhece. É um livrinho muito pequenininho, com mensagens muito curtinhas, mas de imenso conteúdo. Porque quando os espíritos são superiores, eles não precisam falar muito. A mensagem pode ser curta, mas ela tem significados enormes ali dentro. A gente pode, numa simples linha, ficar o dia e a noite inteiro analisando ali, porque tem muito conteúdo. E nós escolhemos uma mensagem que tem exatamente o título passado. Então eu vou ler um pedacinho, um trechinho aqui do que o Emmanuel disse. Olha o que o Emmanuel diz. Segue. Não te detenhas nas sombras que se foram. Sombras. O que são sombras? A psicologia nos fala, nos ensina, que sombras são algumas situações que ocorreram conosco, ocorrem ou ocorreram, que a gente não conseguiu entender, não conseguiu resolver, está lá um pouco obscuro, a gente larga aquilo para lá e continua, né?
Então aquilo que ocorreu, que a gente não entendeu, não conseguimos resolver ou não entendemos, largamos para lá, aquilo está de uma certa forma obscura, por isso são chamadas de sombras. E isso ocorre ao longo da nossa vida. Às vezes pequenas situações, eu não entendi, fulano de tal, fui lá no centro Dom Pedro II, fulano de tal, conheço tanto ele, mas hoje cheguei lá e não me cumprimentou. Ele entrou ali e não me cumprimentou. Será que eu fiz alguma coisa errada? O que será que eu fiz para ele não me cumprimentar? Às vezes a gente mesmo fica construindo essas sombras, mas não vai lá também conversar, perguntar, nem nada, né? A gente fica construindo, imaginando um monte de coisas. E com isso muitas das vezes nós vamos gerando as nossas próprias sombras. Às vezes a pessoa não viu, estava preocupada com alguma coisa, né? E não percebeu a nossa presença ali. Então nós ficamos gerando essas sombras. É mais ou menos a mesma coisa que a gente está varrendo a casa. A gente varre a casa, aquele cisco e tudo, mas em vez de pegar e colocar o cisco no lixo, a gente vai varrendo e coloca para debaixo do tapete. Aí no dia seguinte a gente varre mais um pouquinho e põe para debaixo do tapete. E de tanto colocar cisco, lixo debaixo do tapete, o que vai acontecer com o tapete? Ele vai subindo, né? De tanto lixo que vai ficar ali. É mais ou menos isso que acontece no nosso consciente e inconsciente. Às vezes acontece uma coisinha lá, a gente não resolveu, ficou lá, foi para o nosso inconsciente, esquecemos, mas está lá no inconsciente. Aí mais um pouquinho, vai chegando lá, e aquilo vai acumulando no nosso inconsciente, até chegar num determinado nível que vem para o nosso consciente. E a gente não sabe, às vezes a gente começa a fazer tanta coisa, não sabe nem por que está fazendo. Esse acúmulo de sombras, de lixo mental que a gente não resolveu ou não entendeu, e está ali. É o passado, quando a gente se preocupa com o passado, a gente passa a vivenciá-lo no presente, quer consciente, quer inconscientemente. É um alerta dos espíritos para nós. Então, voltando aí ao que o Emmanuel passou, independentemente do que aconteceu, qual que é a primeira palavra que o Emmanuel falou nessa mensagem? Segue. Não é? Segue. Segue é um verbo. Qual é o tempo verbal que está aí? Segue. É um imperativo, né? É um modo imperativo. O que quer dizer isso? Segue. Ou seja, prossiga. Vá em frente. Né? Segue é um imperativo da vida, do progresso. É a lei do progresso. Nós estamos sujeitos a leis. E a lei do progresso é uma delas. Então nós estamos fadados ao progresso. Nós precisamos progredir. É da lei. A questão 132 do Livro dos Espíritos nos diz o seguinte, né, a respeito do objetivo da encarnação. Qual que é o objetivo da encarnação? É o nosso progresso. É a nossa melhora. É a melhora individual e a melhora coletiva. Para uns, é expiação de tanta coisa que a gente cometeu no passado. Nós estamos no universo de causa e efeito, existem as leis de causa e efeito. Então, para uns é expiação, mas para outros é missão. Mas ainda tem um outro objetivo a encarnação. É de nós ficarmos em condição de fazermos a nossa parte na obra da criação. Então nós temos algo a fazer aqui na obra da criação. Precisamos respeitar a obra da criação. Temos que usar o nosso livre-arbítrio para melhorar o nosso meio ambiente. É a lei do progresso, sempre melhorar. E a gente só melhora com o trabalho. É a lei do trabalho, lei do progresso. Todas as leis naturais, né, todas as leis divinas estão interligadas, conectadas uma com a outra. Não acontece progresso se não acontecer o trabalho. O progresso ele tem que acontecer. Lembrando que trabalho é qualquer ocupação útil. Não é só o trabalho profissional, não. O trabalho profissional também. Mas qualquer ocupação que possa ser útil, que nos eleve, é considerado trabalho. Uma boa leitura, assistir uma palestra, o nosso trabalho profissional. Né? Tudo que for útil é considerado trabalho e gera progresso.
Eu posso até querer não progredir, mas a lei do progresso vai me empurrar para o progresso. Então eu tenho duas opções. Vou progredir trabalhando, ocupando o meu tempo de uma forma útil, gerando bem, promovendo o bem, ou vou ficar estagnado. Mas se eu ficar estagnado, o progresso tem que ocorrer. Aí quando a onda de progresso chegar para mim e eu estou estagnado, aí que vem os sofrimentos. Muitas das vezes a expiação. Por isso Emmanuel nos recomenda, né? Aliás, é um imperativo, segue, não importa o que está acontecendo, né? Siga, é a lei da vida, do progresso. E isso já está lá desde Gênesis, não é a Gênese de Kardec, não. O livro Gênesis do Pentateuco kardeciano. Então, há 4.000 anos já está em Gênesis. Quando está escrito lá, haja a luz, né? Fiat lux, haja. O verbo no imperativo também? Haja a luz, imperativo. 2.000 anos depois, chega Jesus e fala, brilhe, imperativo. Brilhe o quê? Brilhe a vossa luz. Então Jesus relembra. E cerca de 2.000 anos depois de Jesus, chega o Emmanuel e fala a mesma coisa. Segue. Recordando os ensinamentos de Jesus. Então nós precisamos disso, nós precisamos desses imperativos para nos impulsionar. Segue. Não te detenhas nas sombras que se foram. Então não importa aquelas sombras que a gente mesmo, muitas delas a gente mesmo que construiu, que dificultam o nosso caminho, às vezes a gente quer ficar estagnado. Não, vamos seguir, não importa essas sombras, é avançar sempre. Vida é renovação, uma renovação constante. Tudo que fica estagnado morre. Aliás, quando a gente estuda os evangelhos, gente, na Bíblia, a palavra vida quer dizer o quê? Progresso, evolução. E a palavra morte na vida, não é morte física, não. A palavra morte na Bíblia quer dizer o quê? Estagnação. Tanto que Jesus veio nos falar da água viva. Quem beber da água viva não vai ter sede. O que é a água viva? É a água que traz o progresso, a água que está em movimento. Imagina o seguinte, choveu, caiu a chuva no telhado, foi para a rua. O que acontece com aquela água da chuva? Vai o quê? Seguir o caminho dela. Ela vai procurar, vai seguir o caminho dela, vai procurar um jeito e vai embora, seguir o caminho dela até chegar no rio. E tenta segurar a água, você não vai conseguir. Faça uma represa, né? Vai represando, ela vai passar por cima ou pelos lados, ela vai arrumar um jeito, vai seguir o caminho dela até chegar no rio. E chegando ao rio, se junta com outras águas, digamos assim, e vai indo embora. Prosseguir o caminho do rio, tortuoso, para lá, para cá, vai superando obstáculos, muitas das vezes contorna os obstáculos até chegar no destino dela, que é o mar. Então nós precisamos ser essa água viva, não devemos ficar estagnados. A água viva, a água em movimento, ela gera vida. Ela vai irrigar o solo, promover o desenvolvimento, a vida. Ela vai levar nutrientes. É o movimento, é a água viva, a água em movimento. Água estagnada é fonte de enfermidade. E enfermidade leva à morte. Por isso é que precisamos seguir, apesar das sombras. A lição que Emmanuel traz aqui, né? Não te detenhas nas sombras que se foram. Aí ele continua, o Emmanuel. Angústia e depressão, não desperdices tempo. Que muitas das vezes, às vezes a nossa vivência do futuro agora ou as sombras do passado podem gerar depressão, da mesma forma que gera ansiedade, gera depressão também. Aí a gente fica recluso, estagnado, né? E Emmanuel relembra, angústia e depressão, não desperdices tempo. O tempo é um talismã divino que a gente tem. É um talismã divino, está lá no livro Jesus no Lar, ditado pelo espírito Neio Lúcio, Chico Xavier.
Então, tem uma lição lá que diz que o tempo é o nosso talismã divino e nós devemos aproveitar esse tempo para multiplicar os nossos talentos. Que talentos são esses? São as nossas virtudes. Então, nós precisamos usar o nosso tempo aqui na Terra para multiplicar as virtudes que a gente traz e para corrigir os vícios que a gente traz. Como é que se corrige um vício? Praticando uma virtude. Então é isso que nós precisamos aqui, aproveitar o nosso tempo para que a gente possa multiplicar os nossos tesouros no nosso espírito. Não os tesouros da terra, mas os tesouros do nosso espírito, que são os nossos valores, a sabedoria, o conhecimento. Quando nós menosprezamos o tempo que a gente tem, por exemplo, cultivando angústia, né? Nós estamos enterrando o talento que Deus nos confiou. Então aproveitemos o nosso tempo. Continua, Emmanuel. Fita a luz da manhã, renovando-te a senda, né? Fita a luz da manhã, renovando-te a senda. Então deixemos a sombra para trás. Aconteceu o que aconteceu, não tem problema. A coisa é daqui para frente. É um convite a nós olharmos para frente. Nós temos um futuro pela frente. Ah, mas eu já estou no final da vida. A vida física pode ser, mas o espírito continua. Você tem toda a eternidade para frente como espírito. Você vai continuar progredindo no mundo espiritual e vai ter outra chance de voltar aqui na Terra para progredir a ação material para que você possa se elevar. E aumentar também os seus conhecimentos espirituais aqui na Terra. E o Emmanuel fala uma coisa que eu achei muito interessante. Ele fala o seguinte: ama, serve e perdoa. Isso que a gente precisa fazer para nos libertar. Perdão é liberdade. Quando a gente perdoa a alguém, por pior que seja a atitude que alguém possa ter tido conosco, a gente se liberta daquela situação. Então, ama, serve, o serviço no bem, perdoa, foge à tristeza inútil. Não há motivo para a gente ficar sempre lá se remoendo, ou ficando triste. Às vezes a gente não fica remoendo, mas fica com aquela tristeza inútil, não fazer nada. Tristeza inútil é aquela tristeza que a gente desenvolve, que a gente curte, digamos assim, e passa a não fazer nada, fica recluso sem fazer nada. Não adianta nada, isso só vai nos prejudicar. Aí o Emmanuel não é de jogar palavras fora, não, né? Então ele falou, foge à tristeza inútil. Será que tem alguma tristeza útil? Aí nós fomos pesquisar e descobrimos que tem. Paulo, de Tarso, numa carta que ele escreve aos Coríntios, ele fala que tem a tristeza útil e a tristeza inútil. Nas palavras de Paulo ele fala o seguinte, que há a tristeza do mundo e a tristeza de Deus. A tristeza do mundo é a tristeza inútil que nos leva à estagnação. E a tristeza de Deus é aquela em que a gente reflete o porquê que nós estamos tristes, nós refletimos o porquê nós estamos tristes e passamos a trabalhar no bem para melhorar aquilo. Temos uma atitude positiva. É a tristeza de Deus. Vamos tentar dar alguns exemplos aqui práticos. Está nos evangelhos mesmo. Pedro negou Jesus. Ele ficou triste. Chorou. Se a gente errou, fez alguma coisa, nos trouxe uma tristeza. Se a gente ficar chorando, tá, tudo bem, a gente pode até chorar. Mas fica chorando, vai resolver alguma coisa? Não vai mudar nada, a gente vai ficar só parado, estagnado. A gente precisa ter uma ação, mas uma ação no bem. Nós nos lembramos também de outro exemplo bíblico. Judas traiu Jesus, ficou triste e cometeu uma ação. Alguém lembra a ação que ele cometeu? Se suicidou. Piorou. Mas Maria de Magdala, Maria Madalena, ela cometeu coisas que não deveria ter cometido. Quando ela se conscientizou
do que ela havia cometido, ela teve uma ação no bem. Foi a tristeza útil, ela ficou triste por tudo aquilo que ela havia cometido, mas não tem jeito de mudar. Então ela mudou a sua conduta dali para frente. E mudou tanto, ela progrediu tanto moralmente, ela se elevou tanto espiritualmente, que Jesus, depois que desencarnou, foi para ela que ele apareceu a primeira vez. De tamanha sintonia que ela conseguiu com Jesus, de tamanha evolução que ela teve. Então, foge da tristeza inútil, reflita sobre os seus atos e trabalhe para o bem. Então não dá para a gente ficar parado, a gente só vai gerar estagnação mesmo. Porque com o Evangelho a gente pode transformar a tristeza, porque a tristeza vai vir para a gente mesmo. Mesmo a gente estando no trabalho, no bem, a tristeza vai aparecer numa época da nossa vida. As dificuldades vão aparecer, porque nós estamos num mundo de expiações e provas. Mas se eu tenho a minha base no Evangelho, a base na doutrina espírita, uma base sólida na fé raciocinada, a tristeza virá e com o Evangelho a gente transforma, a gente trabalha essa tristeza de forma útil. A gente muda as nossas atitudes. O Jerônimo Mendonça, alguns aqui devem conhecer, foi um trabalhador espírita muito conhecido, ele tinha muitas dificuldades. Ele não podia andar, ele não podia nem mesmo ficar sentado, ele tinha que ficar deitado. E para ele respirar, ele sentia dor até para respirar. Ele tinha que ficar deitado com um saco de areia de 50, 60 quilos, fazendo pressão para que ele pudesse respirar alguma coisa. E ele era cego. Ele conheceu a doutrina espírita e começou a trabalhar no bem. Mas chegou num momento que ele começou a ficar triste. Começou a não querer fazer mais nada. Aí ele foi lá conversar com Chico. Chico o recebeu, conversaram bem. Aí ele observou que Chico trabalhava de madrugada. Chico só parava de trabalhar quando a última pessoa tivesse sido atendida. E observou que Chico sentia muitas dores no peito, ele tinha angina, dores nos olhos. E continuava trabalhando. Aí depois de conviver um pouquinho com Chico, conversar com Chico, ele se sentiu renovado. Aí foi se despedir de Chico, Chico, eu vou voltar a trabalhar no meio espírita, eu vou trabalhar o máximo que eu puder no meio espírita. É muito bom a gente praticar o bem. Mesmo com essas dificuldades que a gente tem, trabalhar o bem nos dá força para a gente prosseguir a nossa prova, a nossa expiação aqui na Terra. Então vamos cumprir com isso para mudar o nosso presente e o nosso futuro. Ele foi se despedir do Chico, falou: Chico, muito obrigado por tudo. Muita paz, Chico, muita paz. Aí o Chico falou: Jerônimo, corta o Z. Ou seja, muita paz, ou seja, muito trabalho. É isso que a gente precisa, ação no bem. E para a gente encerrar, nós encontramos lá no livro Plenitude, da Joana de Ângeles, um roteiro para a gente sair desse quadro de ansiedade e muitas das vezes do quadro de depressão que a gente atravessa. Então ela vem dar uma receita para a gente, algumas coisas que a gente precisa para a gente sair desse estado de ansiedade, que também leva a gente à estagnação. Antes disso, nós até lembramos, fizemos uma pesquisa e vimos que os consultórios de psicólogos estão lotados com pessoas em depressão. Mas o nível de ansiedade hoje está tão grande que a ansiedade já superou os casos de depressão nos consultórios da psicologia. Então, Joana, através lá do livro Plenitude, vai nos dar umas dicas que vão nos ajudar. Então, segundo a Joana, a gente precisa de 4 coisas. Claro que nós vamos precisar do tratamento médico, do tratamento da ciência acadêmica, mas além disso nós precisamos de 4 coisas, senão não vai resolver. Senão você vai ter o seu atendimento lá profissional, você pode melhorar, mas se você não cuidar desses passos, depois pode voltar a coisa.
Então a Joana nos dá 4 dicas. A primeira coisa que a gente precisa é a vontade. A gente tem que querer mesmo, é a vontade. Sem vontade não adianta, a gente não vai conseguir sair desse quadro. Então nós precisamos substituir aquela frase que a gente geralmente fala, né? Eu preciso mudar. Realmente precisa, mas e daí? Então vamos substituir o eu preciso mudar para eu quero mudar. Então vamos ter a primeira atitude. Precisamos ter vontade. A segunda coisa que a Joana nos fala, que além disso nós precisamos do conhecimento espiritual. Sem o conhecimento espiritual não adianta, não vai resolver permanentemente. Nós precisamos saber quem nós somos. É o autoconhecimento, eu preciso me conhecer. Se eu não me conhecer, não adianta. Eu não vou conseguir sair desse quadro. Mas o que eu sou? Eu sou um espírito imortal, que passo temporariamente por experiências na matéria, que sou regido pelas leis de causa e efeito. Eu preciso saber que tem a reencarnação, que eu vou poder continuar a me melhorar. Eu tenho que me conhecer. Eu tenho que analisar os meus atos. Então a primeira coisa qual que é? Vontade. Segunda coisa? Autoconhecimento. E no autoconhecimento está aí o conhecimento espiritual. Se eu não me conhecer como espírito, se eu me considerar matéria, não adianta, não vai resolver. Eu vou ter esse problema futuramente, talvez até depois que desencarnar e numa outra encarnação também. Então vamos nos conhecer mesmo como espíritos imortais que estamos em progresso. Por isso assista a palestra espírita. Leia, estude livros espíritas. Se você não é espírita, vai lá na sua religião. Você precisa de um conhecimento espiritual. Terceira coisa, contato com a natureza. Nós somos da natureza, precisamos do contato com a natureza. Às vezes, simplesmente contemplar uma árvore, olhar para um céu estrelado. É até difícil a gente ver céu estrelado à noite na cidade. A vida moderna nos tira desse contato da natureza. A gente olha para o céu aqui na cidade e não consegue ver estrela. Nem quanto tempo não está nublado por causa das luzes da cidade. Mas se a gente tiver essa oportunidade, vamos lá, vamos contemplar uma árvore, vamos contemplar uma relva. Vamos andar no chão com o pé descalço, né, numa grama, né, tem um contato com a natureza. Porque a partir do momento que a gente contempla o céu, contempla uma árvore, contempla a natureza, nós passamos a acalmar as nossas emoções. Nós passamos a sintonizar a mente com a harmonia universal, porque tudo da natureza está em harmonia. E assim a gente contrapõe o isolamento gerado pela vida moderna e gerado pela tecnologia, o excesso de tempo que a gente gasta em frente à tela. Então vamos ter algum tempinho também para ter um contato com a natureza. E a quarta coisa, meditação. Joana diz que é muito importante nós fazermos o uso da meditação. Mas nesse sentido de meditação não se trata da gente ficar imóvel, não, ficar em transe, não é isso não. Joana quer dizer que nós precisamos reservar alguns momentos diariamente para uma autoanálise reflexiva dos nossos atos. Ou seja, novamente eu preciso me conhecer e para eu me conhecer eu tenho que refletir sobre os atos que eu tive no dia. Vamos passar em revista, né, os atos que nós tivemos. A gente pode fazer isso até à noite, antes de dormir, né? Analisar o que eu fiz, me colocar no lugar do outro para eu sentir, né, o que eu fiz realmente. E podemos também avaliar se as nossas condutas que tivemos durante o dia, se elas seriam, digamos assim, aprovadas por Jesus. O que Jesus faria nessa situação? Será que eu fiz de acordo com o que Jesus faria ou não? Então, a meditação nesse sentido, um exercício diário. Então, se nós fizermos essas 4 coisas, quais são elas, gente? Primeira, ter vontade. Segunda, autoconhecimento, saber o que somos. Terceira,
contato com a natureza, pelo menos breves contatos com a natureza. Não podemos perder esse contato, porque nós somos elementos da natureza também. Os elementos da natureza estão no nosso corpo físico. O espírito é da natureza, foi criado por Deus. E a quarta coisa, meditação, ou seja, a reflexão diária dos nossos atos. Será que aquilo que eu fiz, Jesus aprovaria? Ou Jesus discordaria? Então são os exercícios que a gente precisa fazer. E principalmente, deixemos o passado no lugar que lhe pertence. Claro que de vez em quando a gente precisa lembrar do passado. Como se a gente estivesse dirigindo um carro. De vez em quando a gente olha para o retrovisor, né? Para quê? Para ver se tem algum perigo. Mas se eu ficar olhando para o retrovisor, eu vou provocar um acidente, eu vou bater com o carro. Então o passado é assim. Vamos observar do passado que nós erramos para a gente fazer de uma forma correta, de uma forma melhor. E vamos observar o que nós acertamos para continuar acertando. E quem sabe a gente pode melhorar também. Mas vamos deixar o passado. Essa é a situação do passado. Esse é o lugar que pertence ao passado. Não é a gente ficar revivenciando todo o passado, aquilo tudo no presente. Não é de vez em quando. Né? Vamos deixar o passado no lugar que lhe pertence, extraindo as lições que ele nos proporcionou, mas olhando acima de tudo para a frente. Então sigamos em frente. Como diz o Emmanuel, segue. É no presente, é no imperativo. Vamos aproveitar o presente, que é o único lugar do tempo que nós podemos fazer alguma coisa. Claro que nós sabemos que aqui no presente nós somos escravos do nosso passado. Então nós estamos passando por aquilo que nós mesmos plantamos. Mas ao mesmo tempo que nós estamos espiando ou tendo provas daquilo que nós fizemos no passado, nós estamos semeando o nosso futuro. Então olha que oportunidade imensa que nós estamos tendo para termos um futuro melhor. Porque o presente, o passado a gente não pode mudar. O futuro é uma série de possibilidades, mas depende do que eu fizer agora. E só posso fazer aqui no presente. Então o presente é o que o nome diz, é um presente divino. Que possamos aproveitar esse talento divino, esse talismã divino, para multiplicar os nossos valores. Que Jesus nos abençoe.